Já está gravando. Pode começar aí. Tá? Então já vamos lá, gente. Vamos lá, 234. Vamos, deixa eu Vamos botar lá, ela na tela. aí. Só um minutinho. Pronto. Ok. Nós vamos começar aí em mundos transitórios. Não é isso? Mundos transitórios. Quem vai ler hoje? Quem começar a ler, vai ler o tempo todo. Eu posso ler também. Pode? Então, agora é um por semana. Começou a ler, aí vai ler todas elas. Tá bom. Se minha garganta começar a doer aqui, eu aviso. Aí você toma uma asinha aí. Então, vamos lá. Mundos transitórios. Há, de fato, como já foi dito, mundos que servem de estações ou pontos de repouso aos espíritos errantes? Sim, há mundos particularmente destinados aos seres errantes. Mundos que lhes podem servir de habitação temporária, espécies de bivaques, de campos onde descansam de uma demasiada longa erraticidade. Estado este sempre um tanto penoso. São, entre os outros mundos, posições intermédias, graduadas de acordo com a natureza dos espíritos que a elas podem ter acesso e onde eles gozam de maior ou menor bem-estar. Muito bem. Como é que ficou aí? Aqui está bem claro, né? Assim, que há sempre esses pontos de repouso, né, de acordo com a natureza do espírito, né? Se é um espírito elevado, vai ser essa estação de repouso aí mais elevada. Se é um espírito errante, vai ser esse ponto de repouso de um espírito errante, né? Alguém mais quer falar? É para espírito errante, viu, gente? É sempre para espírito errante. Não, uma coisa que é interessante, é uma palavrinha aí simples, mas quer dizer muita coisa, é que lá em cima, né, está escrito mundos transitórios, né? Ou seja, ele é destinado aos espíritos errantes, mas não deixa de ser transitório, né? Fazendo jus aí à lei do progresso, né? A lei da evolução, né? Esqueci a lei certinha, é muita lei para decorar. Então, assim, esse transitório, né, que ele coloca aí, mostra que a gente está sempre caminhando, né? A gente nunca vai ficar estacionado ali. Agora, depende sempre do nosso esforço, né? Do nosso querer, do nosso livre-arbítrio. A gente poderia até imaginar um hospital onde a pessoa chega muito mal, aí vai lá para, vamos dizer, a sala vermelha, depois amarela, depois vai para o quarto. De acordo com que a pessoa vai se esclarecendo, ele vai se melhorando, vai mudando de locais lá mesmo, até o ponto de poder reencarnar. Mais ou menos, tá, gente? Sentido figurado. CTI, UTI, depois o quarto. Uhum. É o seguinte, isso aí é só para espíritos errantes. Não há corpo físico. São mundos ainda estéreis. Entendeu? As belezas são naturais de outra forma. O espírito errante é aquele que está muito tempo na erraticidade, mas ele, para ir num mundo desse, né, num planeta desse, ele já tem que ter uma condiçãozinha de, né, de se locomover
né? Mesmo assim com a supervisão até de espíritos mais elevado ainda, que aí não é para espírito inferior. Tá? O espírito inferior mesmo, ele não consegue deixar o planeta. Ele está chumbado aqui no planeta. Entendeu? Então, essa espécie de bivac é espécie de acampamento, né? Um campo, assim, onde os espíritos ficam ali na forma espiritual. Tá? O planeta é estéril ainda. Tá? Existe muito entre os mundos, né? No universo, existe muitos mundos como esse. É como se fosse uma pausa, um descanso, entendeu? Nós não podemos precisar com minuciosidade, né, como acontece isso, porque nos falta dados, né? Mas é isso que a gente vai ver nessas questões, falando desses mundos, né, que eles estão ali temporário, né? Não é o mundo físico. Quando eu falei hospital, eu não me referi a pessoas, não, tá? Eu dei um sentido figurado. Se a gente buscar o nosso lar, nós vamos ter lá lugar da regeneração, lugar disso, lugar daquilo. Quer dizer, a pessoa chega num lugar lá para tomar passe, vamos dizer assim, sala de recuperação. Dali ele melhora, ele vai para uma outra sala onde ele já tem condições de entender outras coisas. É nesse sentido que eu estou falando. Até ele chegar a um patamar onde ele vai ter condições de se preparar para reencarnar. Nesse sentido que eu estou falando. Eu comparei o hospital assim aleatoriamente, não é dizer que lá seja tipo o hospital da gente, não. Lá no nosso lar a gente vê isso, que o espírito vai passando de setores. Nesse caso aí, o espírito está em um planeta estéril, né? Mundos, são mundos ainda que servem para isso, porque ele ainda está estéril, ele não está, não tem nada. É estéril, não tem nada. Você vai lá e vai encontrar somente, como um Marte, a gente vai lá e não vê nada, não é isso? Então, eu não vou entrar, não vou adiantar, porque tem questões aí na frente que vai falar melhor sobre isso. Entendeu? Então, o planeta, às vezes, pode estar ainda na fase inicial, né? O importante é que esses espíritos vão ali porque estão há milhares de anos na erraticidade daqui, por exemplo, da Terra. Certo? De repente, eles são autorizados a ir num planeta desse. Agora, nós não nos falta dados, não é espírito inferior, tão inferior. Nos falta dados para saber como se processa isso. Entendeu? Mas é isso aí. Nas questões na frente, a gente vai ver melhor. Não vou nem comentar nada das questões da frente para a gente entender melhor. Tá bom? Você pergunta, posso fazer? Pode. O nosso lar não é muito adiantado, é adiantado? Nosso lar não, é uma colônia de refazimento, de espíritos que já querem ser esclarecidos, já chegou o momento de estudar a sua natureza, né? E nosso lar é uma colônia para isso, entendeu? A criatura, ela está no aprendizado. Oi? O umbral está situado aonde? Tem umbral? É umbral. Ela está na crosta terrestre, né? É na atmosfera terrestre. Desculpa, Marcelo, minha pergunta. Eu queria saber se é uma conexão do umbral com o nosso lar. Não tem, não, né? Não. Isso aí, quando há necessidade, um espírito está lá no umbral que já quer, né, se refazer, sair, claro, a espiritualidade muitas vezes pode ser até do nosso lar, né, que às vezes vão lá em campanha e retiram, conforme retiraram André Luiz. Tá? Mas o umbral é uma dimensão, o nosso lar é outra. Lembrei, no livro Nosso Lar de André Luiz, ele estava no umbral, foi retirado, depois que ele fez uma prece, pediu perdão a Deus. Isso aí. Mas não tem nada a ver com assunto de hoje, não, tá, Júlia? Hoje são locais que os espíritos descansam. Os espíritos descansam. O nosso lar é mais evoluído que o umbral, eu acho. Pelo que eu já acho. É isso mesmo. Ok, então vamos lá. Mais alguma coisa sobre...
podemos passar para outro? Tudo explicadinho? Vou passar para outro. O narrador da semana passada está quietinho. Então, vamos lá. Letra A. Quem foi o narrador da semana passada? Foi o Rubens? Foi o Rubens. Ah, porque está quietinho, imaginei que fosse ele mesmo. Vamos lá, letra A. Os espíritos que habitam esses mundos podem deixá-los livremente? Sim, os espíritos que se encontram nesses mundos podem deixá-los a fim de irem para onde devam ir. Figurai-os como bandos de aves que pousam numa ilha para aí aguardarem que se lhes refaçam as forças a fim de seguirem seu destino. Aí. Tá bem tranquilo também. Reforça, ele falou antes que é só um ponto de repouso, né? Isso. Vamos passar ali algum tempo que a gente não sabe, certo? Então, eles são espíritos de uma categoria que eles já, né, chegam nesse campo de repouso, fica ali o tempo que acho que deve ficar, e eles mesmo podem ir para outros mundos. Agora, por enquanto, a gente não sabe a categoria desse espírito, né? Espírito inferior, a gente sabe que não é, que ele não consegue deixar a atmosfera do planeta Terra. Nossa, aqui falando de nós, né? Então, são espíritos já de uma certa um livre-arbítrio, né? Mas são mais liberados, mais superiores, vamos dizer assim. Entendeu aí, gente? Vamos lá. Então, Vamos próximo. Vamos lá. Perdi um pouquinho aqui que o pequenininho passou aqui para me dar boa noite. Dá boa noite por mim. Só estou escutando, hein? Eu estou vendo. Eu estou vendo você quietinho. 235. Semana passada eu falei muito. Falou bastante, Está recuperando até hoje, né? Estou meio rouco. Vamos lá. Vamos lá. Enquanto permanecem nos mundos transitórios, os espíritos progridem? Certamente. Os que vão a tais mundos levam o objetivo de se instruírem e de poderem mais facilmente obter permissão para passar a outros lugares melhores e chegar à perfeição que os eleitos atingem. Também é interessante isso aí, de acordo também com a lei de progresso, né? A gente está sempre progredindo, né? Seja no mundo transitório ou no mundo físico. Progredindo. Eles estão estudando, então só vão botar, quando reencarnarem, é que vão realmente evoluir. Agora, uma coisa que chama a atenção da gente aí, né? O objetivo de se instruir e de poderem mais facilmente obter permissão. Então, eles não estão lá, né? Eu vou para lá. Não é assim, né? Deve ter alguma coordenação, né? Que, vamos dizer assim, controla tudo isso, né? Espíritos elevados controlam tudo isso, né? Eles vão ter permissão depois para passar para outros lugares melhores, né? E chegar aí à perfeição, né? Você está vendo que são espíritos já bem mais adiantados, não é isso? Porque se eu desencarnar hoje, tentar sair da Terra, eu não vou nem na Lua, certo? Vou ficar mesmo aqui. A analogia. Posso falar um instantinho? Fazer uma pergunta? Para a pessoa chegar a um lugar mais evoluído, ela tem que passar por várias etapas de mundos, como é que se diz, grotescos,
até chegar no mundo melhor, de essência melhor, não é isso? Ele tem que evoluir, Júlia. Ele tem que evoluir. Para Gradativamente, poder... promove de um cargo para outro, vamos supor assim, né? Pois é, só vai depois que ele evoluir, né? Enquanto ele tiver... Para evoluir, ele tem que pensar de baixo em cima, né? É por aí ou não? Não, ele tem que evoluir, crescer para poder mudar de mundo, senão ele não muda. Hoje, por exemplo, nós estamos num mundo de prova e expiação, né? Para ele passar para o mundo de regeneração, ele tem que se melhorar muito para poder ir para o mundo de regeneração. Tá? E aí o mundo de regeneração é o chamado mundo intermediário, intermédio. Né? Tem os mundos inferiores, é o primitivo e o prova e expiação. O de regeneração já é o mundo intermediário. Depois vem o mundo de luz, que já é o mundo superior, e depois vem o mundo divino, que é a última etapa do espírito, que já não precisa mais reencarnar. Então, vamos voltar lá? O melhor de todos é ditados ou felizes, né? O melhor de todos é ditados ou felizes. E para chegar lá, precisa melhorar muito. É isso. Então, a analogia que eu fiz dessa resposta foi... Gão, abaixa um pouquinho a tampa do seu notebook aí, porque está cortando. Aí, agora melhorou. Porque estava cortando seu rosto. Então, a analogia que eu fiz aqui é o seguinte: ele fala que esses mundos têm o objetivo de instruírem para poderem mais facilmente obter permissão para passar a outros lugares melhores. É mais ou menos como a autoescola, né? Você está dentro da autoescola ali para quê? Para se instruir. E quando você conclui e passa a prova teórica, a prova prática, né? Que no nosso caso aqui a prova teórica é o estudo e a prova prática é a vida, é tudo que acontece com a gente durante a vida, você obtém aquela permissão para dirigir, que não é a sua habilitação ainda, é só uma permissão para dirigir. Né? Então, essa foi a analogia que eu fiz aqui. Tudo bem, mas nós estudamos na semana passada, que o espírito, ele no plano espiritual, ele estuda, né? Ele avança nesse sentido, ele estuda muito e se prepara. Aí vai evoluir quando ele põe em prática na reencarnação, entendeu? Na encarnação. Isso. Ele vai encarnar e aí ele vai pôr em prática o que aprendeu lá, certo? Acho, por exemplo, assim, antigamente, no tempo de jovem, de criança, era primário, ginásio, científico, faculdade, é igual assim, uma etapa para outra, né? Isso, é assim. É isso mesmo. Entendeu, Gustavo? Aí a gente vai passar só pela teoria lá no plano espiritual, conforme a Ana Luiz está fazendo. Depois tem que reencarnar para passar pela prova ou pela expiação. Aí, sim, ele só vai evoluir completando esse ciclo. No plano espiritual, na verdade, a evolução não se dá no plano espiritual, só se dá com a reencarnação. A reencarnação é uma depuração, né, Jacel? A reencarnação pode ser uma depuração? É isso. E aí, amigão? Vamos passar para a próxima. Alguma coisa aí? De minha parte, não. Se mais alguém quiser comentar aí. Então, vamos lá. Pela sua natureza especial, os mundos transitórios se conservam perpetuamente destinados aos espíritos errantes? Não, a condição deles é meramente temporária. Esses mundos são, ao mesmo tempo, habitados por seres corpóreos? Não, estéril é neles a superfície. Os que os habitam de nada precisam. O que nós podemos tirar daí? Como você falou de Marte agora há pouco, né? Marte, por exemplo, pode ser uma estação dessa aí, que você olha lá, não tem nada, a olho nu, né? Pode ser.
Aí, quando diz, ó, os que os habitam, nada precisam. Então, está vendo que não é um espírito também inferior qualquer, né? Na verdade, os que os habitam, esses mundos aí, estéreo, né? Nada precisam. Nada precisam. Isso quer dizer que eles estão ali mesmo temporariamente. Para onde eles vão, de acordo com a sua natureza, né? E nos dá a entender que a natureza deles não é de um espírito inferior. Certo? Tanto que aqui, ó, também diz que não é só espírito errante que passa por lá, né? Mas tem aqueles que são os que organizam, né? Tudo isso aí tem organização. Nada de, vamos dizer assim, destrambelhado no universo. Tudo tem coordenação. Não é isso? Então, é isso que ele está explicando aqui. Tem a letra B e C, né, Gustavo? Tem mais aqui. Vamos lá. É permanente essa esterilidade e decorre da natureza especial que apresenta. BCD, Pode ir em frente. E decorre da natureza especial que apresentam? Não. São estéreis transitoriamente. Ou seja, como tudo, né, no universo está em constante mudança, com esses locais não haveria de ser diferente, né? Se os mundos dessa categoria carecem, então, de belezas naturais... Tem alguém falando aí, me xingando aí. Aí, vamos lá. Migão? Migão? Oi. Volta lá na B e C, né? Ué, eu li aqui, mas acho que vocês não ouviram, então. Aí. Não, só tá. Tudo bem. Vou ler a B e C de novo. É permanente essa esterilidade e decorre da natureza especial que apresenta? Não, são estéreis transitoriamente. C. Os mundos dessa categoria carecem, então, de belezas naturais? A natureza reflete as belezas da imensidade, que não são menos admiráveis do que aquilo a que dás o nome de belezas naturais. Aí. Sendo transitório o estado de semelhantes mundos, a Terra pertencerá algum dia ao número deles? Já pertenceu. Em que época? Durante a sua formação. Tá? Então, a Terra já foi um deles. Antes mesmo de aparecer o espírito realmente para se formar essa humanidade há milhares de anos atrás. Então, numa época muito distante, né, já foi um bivac ou um campo de acampamentos de espíritos que passaram aqui transitoriamente. Né? Que às vezes a gente imagina, só pensa no planeta Terra, não é isso? Pensa na nossa humanidade, mas quantas humanidades existirão por esse universo afora, né? E que em vários é uma variante imensa a condição de cada um, né? Espíritos muito mais elevados que às vezes viajam pelo universo, né? E certamente durante a formação do nosso planeta, né, pertenceu a esse tipo de mundo transitório.
Bom, né? Muito legal saber disso. É. Vamos lá. Alguma dúvida aí, gente? Alguma dúvida? Vocês não deixem dúvida, não, hein? Pode comentar. Falar qualquer coisa para ajudar aí. Hoje Então, faltou um bocado de gente, né? vou Hoje seguir. faltou um bocado de gente hoje, hein? Carol, Aparecida, o Carlos, Érica, Rosângela. Muita gente. Vamos lá em frente, então. Vamos lá. Nada é inútil em... Essa Oi? nota aí. Essa nota, vamos lá. Nada é inútil em a natureza. Tudo tem um fim, uma destinação. Em lugar algum há o vazio. Tudo é habitado. A vida em toda parte. Assim, durante a dilatada sucessão dos séculos que passaram antes do aparecimento do homem na Terra, durante os lentos períodos de transição que as camadas geológicas atestam antes mesmo da formação dos primeiros seres orgânicos, naquela massa informe, naquele árido caos, onde os elementos se achavam em confusão, não havia ausência de vida. Seres isentos das nossas necessidades, das nossas sensações físicas, lá encontravam refúgio. Quis Deus que, mesmo assim, ainda imperfeita, a Terra servisse para alguma coisa. Quem ousaria afirmar que entre os milhares de mundos que giram na imensidade, um só, um dos menores, perdido no seio da multidão infinita deles, goza do privilégio exclusivo de ser povoado? Qual, então, a utilidade dos demais? Tê-los-ia Deus feito unicamente para nos recriarem à vista? Suposição absurda, incomparável com a sabedoria que esplende em todas as suas obras. Suposição absurda, incompatível com a sabedoria que esplende em todas as suas obras e inadmissível desde que ponderemos na existência de todos os que não podemos perceber. Ninguém contestará que, nesta ideia da existência de mundos ainda impróprios para a vida material, e, não obstante, já povoados de seres vivos apropriados a tal meio, há qualquer coisa de grande e sublime, em que talvez se encontre a solução de mais de um problema. É muito bom, né? Bem, gente. Então, é isso aí. Nada, é o que eu tinha até te comentado, nada é inútil, nada na natureza, tudo é aproveitado, né? Há transformações, né? Constantemente. E os espíritos, que são os habitantes do universo, né? Somos nós, espíritos, seja lá na condição que estivermos, né? Existem vários tipos de abrigos, né, para nós, de acordo com a nossa luta, de acordo com o nosso nível, né? Então, nós estamos passando por isso, é uma guerra, né? Mas nós sabemos que ali na frente pode demorar um pouquinho, mas vai se transformar em um mundo intermediário de espíritos, já que eles são o bem, já não fazem o mal, né? E vamos seguir adiante. Certamente, esse mundo de regeneração, que não vai ser um estalar de dedos, né? Mas nós, como os espíritos imortais, nós temos que entender que 1000 anos, para nós, não é nada. 2000 não é nada. 3000 não é nada. Nesse universo infinito, não é nada, né?
Então, nós vamos ainda reencarnar várias vezes, nos depurar mais ainda, né? Agora que nós temos o conhecimento, acredito, né? Podemos acreditar que as dificuldades que nós estávamos acostumados a criar, né? A partir de agora que nós temos esse conhecimento, tem que ser menores, né? Porque aí seria muita, vamos dizer assim, a gente com um conhecimento desse não buscar, né? Tornar mais fácil as nossas existências, as nossas necessidades, né? E se voltar mais pelo lado moral, para o lado moral, para o lado espiritual, né? Que nós já entendemos que o caminho é esse. Então, eu acredito que o espírito, quando a gente desencarnar, a gente vai levar tudo que nós estamos sabendo, não é verdade? Tudo que nós aprendemos, nós vamos levar. Agora, como nós vamos chegar lá? Será que, com tudo isso que nós aprendemos, estudando, vamos fazer essa pergunta clássica aí? O que vocês fizeram com o que vocês aprenderam? É isso. Então, a gente tem que praticar. No nosso dia a dia, está sempre lembrando do que nós estamos estudando. Não o que Jesus nos trouxe, o que os Espíritos nos trouxe, que Kardec colocou para nós, e a gente tem que colocar em prática, né? Abraçar, amar, botar em prática o que Jesus nos ensinou. Amar. Né? Não é fácil, mas é necessário a gente ir se tornando um pouco mais manso, né? Um pouquinho mais manso nessa encarnação, um pouquinho mais manso na próxima, depois a gente vai chegando lá. Né? Esse é o nosso caminho. Agora, se nós hoje ainda guardamos algumas coisas que não conseguimos tirar, né? A ira, né? A ansiedade, a falta de paciência, essas coisas, às vezes, com o nosso semelhante, nós temos que começar a trabalhar isso. Isso aí é o ponto principal, você lidar com o seu próximo, seja em casa, seja na rua, seja no trânsito, seja em qualquer lugar que você estiver, nós já temos que lembrar do que estamos estudando. E é aquela hora de dar um bom dia, aquela hora de consolar alguém, né? Esse é o nosso caminho, não existe outro. Não adianta a gente ficar preso, ficar insulado, né? Conforme a gente sabe aí que, todo respeito, muitas religiões pregam isso, né? Você fica insulado, e aí? Né? Você vai progredir? Não vai. Né? Na rua, muitas vezes a gente ainda se pega de uma forma não condizente com o que aprendemos, né? Você ainda titubia assim, mas na mesma hora você tem que voltar, né? E dizer, puxa, eu aprendi algo que eu posso mudar isso, né? E não se deixar levar pela uma forma repentina, deixar que o homem velho tome conta ainda da gente. Não é coisa que é muito fácil, mas a gente tem que treinar. Se não treinar, a gente não vai nem passar nesse mundo transitório para descansar um pouquinho. Né? Você não vai nem fazer um acampamento. Olha que legal, acampar. Né? A gente não vai ficar preso aí às coisas materiais, né? Achando que é a solução, vai se enrolar todo, e a gente não pode querer mais isso. Na verdade, gente, nós estamos estudando essa doutrina maravilhosa, essa doutrina consoladora, não é para deixar ali o livro fechado, né? E já aprendi, li esse livro todinho. Poxa, muito bom esse livro, rapaz, muito bom. Mas aí
chega ali, você saiu na rua, a primeira oportunidade, você vai provar que não aprendeu nada. Leu, mas não aprendeu nada. Né? Então, nós temos que estar refletindo todo dia, fazendo reflexão sobre isso. Né? Existem várias formas da gente ajudar o nosso semelhante. Né? Primeiro, ajudar nós mesmos, nos amando, e partir para o amor ao próximo. De várias formas a gente tem isso, pode fazer isso. Né? Não tem mais o não sabia. Ah, não sabia. Não, não. Não é isso, gente. No início dessa resposta, dessa nota aí, me chamou a atenção só uma partezinha aqui que fala o seguinte: nada é inútil na natureza, tudo tem um fim e uma destinação. Em lugar algum há o vazio, tudo é habitado, a vida em toda parte. E aí eu me lembrei de um vídeo que eu pesquisei já aqui no YouTube. No finalzinho, a gente pode mostrar. É um vídeo, não é muito pequenininho, mas também não é grande, não. Tem 10 minutos. O que ele mostra? Não sei se alguém já viu. Ele mostra, o nome do vídeo é Do Micro ao Macro. Você já deve ter visto isso, não? E é muito interessante porque ele mostra as coisas no microscópio, né? E vai expandindo isso até, aumentando a escala em potências de 10 até chegar no universo. E aí me remeteu, essa resposta me remeteu ao vídeo, justamente para mostrar que cada coisa tem sua função na natureza. Tudo que Deus criou não está ali à toa. Como ele coloca na resposta também, não está ali só para embelezar, né, a nossa vista, né? Alguma coisa assim que ele falou aqui na resposta. Aí no final a gente pode botar esse vídeo aí para ilustrar um pouco. Tá bom. Então, vamos lá. Vamos passar para a próxima, então. Próxima questão. Vamos. Percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Uma vez de volta ao mundo dos espíritos, conserva a alma as percepções que tinha quando na Terra? Sim, além de outras de que aí não dispunha, porque o corpo, qual véu sobre elas lançado, as obscurecia. A inteligência é um atributo que tanto mais livremente se manifesta no espírito, quanto menos entraves tenha que vencer. É por essa questão, né? Oi? Aí eu vou... Não, alguém falou aí. Foi você, não? Eu falei. Ah, tá. Não tenho muito a acrescentar aí, não. Não? Isso aí é porque o corpo abafa tudo, né? A gente já sabe que quando você reencarna, o corpo abafa tudo aquilo que você sabe, né? Passa a ser o seu arquivo, a inconsciência, a parte do inconsciente. Fica tudo ali. Quando você perde o corpo, alguns espíritos, certamente, tá? Já de uma certa evolução, eles vão lembrando, né? Lembrando desse arquivo. Tá? E são criaturas que já dominam a inteligência, tudo isso. Né? Agora, se manifesta no espírito, quanto menos entraves tenha que vencer, certo? Porque, às vezes, o espírito sai daqui, quando é um espírito, até aqui está falando de um espírito já de uma certa evolução. Né? Lá ele deixou o corpo, ele já começa, né, ter as percepções de que ele tinha antes de sair do plano espiritual para reencarnar. Então, é mais ou menos isso aí. Né?
O espírito inferior mesmo, ele, quando chega muito perturbado no mundo espiritual, ele já não tem, né? Não consegue desenvolver esse atributo, porque sua inteligência ainda está bem, vamos dizer assim, nem patente ainda, não consegue, né? Conforme diz aqui, a inteligência é um atributo que tanto mais livre, está escondido aqui dentro, mais livremente se manifesta no espírito, quanto menos entraves tenha que vencer. Né? Então, um espírito inferiorizado, um espírito maléfico, um espírito, às vezes, pode ter até uma inteligência muito grande. Tá? Um espírito que vem sofrendo muito através de doenças mentais, através de muitas coisas, ele chega no plano espiritual perturbadíssimo, né? Que às vezes leva anos para novamente, através dos atendimentos, através de ele entender a sua situação, né? Agora, quando ele já sai daqui mais ou menos liberto dessas amarras, né? Amarras físicas, a sua inteligência imediatamente volta, se manifesta, porque ele estava realmente preso a essas amarras. Deu para entender, gente? Concordam? Querem falar alguma coisa? Fica à vontade. Hein? Uhum. Tudo bem? Eu não quero acrescentar nada, não. Está bem claro aí. Está tudo muito bem entendido hoje, rapaz. O pessoal hoje está fera. Todo mundo está entendendo tudo. Ninguém fala nada, não abre essa janelinha preta. Então, vamos lá, vamos para a próxima. Vamos. Deixa eu botar na tela aí. São ilimitadas as percepções e os conhecimentos dos espíritos? Numa palavra, eles sabem tudo? Quanto mais se aproximam da perfeição, tanto mais sabem. Se são espíritos superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes acerca de tudo. Nós acabamos de falar, né? É isso? Os espíritos inferiores são mais ou menos, de acordo com a sua condição. Né? De acordo com a sua condição, porque o espírito inferior, como os outros, né? O espírito inferior, nós vimos lá que tem na escala espírita, que tem os espíritos trovadores, espíritos pseudo-sábios, são vários tipos de espíritos inferiores. Né? Por isso que ele diz mais ou menos ignorantes acerca de tudo, de acordo com o seu nível de inferioridade, vamos dizer assim. Uma boa analogia aí, que a gente sempre tenta fazer uma analogia para a nossa vida prática aqui, né? É a criança que ainda não sabe ler. Primeiro ele vai aprender as letras, depois as sílabas, depois as palavras, né? Vai se formar no colégio e depois ele vai entrar na faculdade. Então, a cada estágio ele tem aprendizados novos, né? Então, aquele que está na faculdade geralmente sabe mais do que aquele que ainda está lá no ensino escolar, né? E aquele... no ensino médio, obrigado. E aquele que está lá fazendo um doutorado sabe mais do que aquele que está apenas na faculdade, né? E por aí vai. Acho que é uma escala interessante para a gente comparar. Isso. A escala, você não está falando ainda de uma escala material, né? Da inteligência. Ainda que aqui... Uma escala que eu digo, não comparando com a escala espiritual, mas só para a gente ter uma analogia dos níveis de aprendizado, né? Isso. A escala moral ou espiritual é infinita. Né? Infinita.
Isso aí. Então, que tal aí alguém falar alguma coisa? Vamos passar para outra. Hoje está só nós dois batendo papo aqui. Só nós dois, pá. Tem muito pouca gente, né? 7 pessoas. Tem uns desencarnados falando aqui no meu ouvido, no seu aí também, mas não dá para ver no Zoom. Está falando aqui. Não. Tem uns que está falando aqui, mas não escuto direito. Aí, embolado aqui. Então, um dizendo assim, ó. Um dizendo, vai em frente. Conhecem os espíritos o princípio das coisas, conforme a elevação e a pureza que hajam atingido. Os de ordem inferior não sabem mais do que os homens. Uhum. Sim, perfeito, né? Porque os de ordem inferior nada mais são do que nós mesmos sem corpo, né? A duração. Oi, perdão. Vai para 240? Já? Alguém quer falar alguma coisa sobre 239, gente? O princípio das coisas sobre o universo, sobre tudo, né? No plano espiritual, sobre Deus, princípio das coisas, né? É o que ele pergunta aqui. Agora, né? Depende muito. Jesus já entende muita coisa, né? Agora, a de ordem inferior não sabe mais do que os homens, porque somos nós mesmos, né? Desde a época do Cristo, pelo menos a gente pode ter esse ponto de partida, que a gente vem se equivocando aí, né? Se equivocando com o maior roteiro que o homem teve, né? Começou para buscar sua elevação, né? Através dos séculos, nós fomos nos perdendo somente nas leituras e o entendimento foi ficando atrás. Não é isso? Então, hoje ainda estamos nessa situação ainda, né? Ordem inferior, mas eu volto a repetir, nós podemos dar um passo muito grande daqui para a próxima reencarnação. Basta a gente querer. Não é isso? Então vamos para 200. Ô, Gustavo. A duração. Os espíritos a compreendem como nós? Não. E daí vem que nem sempre nos compreendeis quando se trata de determinar datas ou épocas. Eu não entendi muito bem aqui. A duração que ele fala é a duração de quê exatamente? É o tempo. Tempo, tá. Beleza. Tempo. Então, o que ele fala aí, ó. Não, e daí vem que nem sempre nos compreendeis. Quando se trata de determinar datas ou épocas. Né? Porque, na verdade, o tempo para os espíritos é completamente diferente do nosso. Né? Nosso é cronometrado materialmente. Aí, né? Lá, o relógio deles é diferente. Né? É diferente. Mas porque os espíritos, aqui para a gente, um ano é uma eternidade, de acordo com onde eles estiverem lá. Né? Agora, tem mundos que, na verdade, o tempo custa mais a passar do que o nosso. Né? Mundos primitivos. Mundos. Agora, eles nos falam sobre isso, a diferença dos mundos mais elevados, do plano superior, o plano espiritual superior, onde o tempo né, totalmente diferente, a gente não tem nem ideia, né, de como isso se processa lá do outro lado. Para os desencarnados, muitas vezes está no mesmo teor nosso, né? Ele está naquela confusão, naquela perturbação, às vezes nem se preocupa com o tempo. Né? Quem leu Memória de um Suicida, né?
o espírito atrevido, né? O espírito, que ele já estava 4 anos em tratamento, ele mais 4, um que suicidou-se tomando fumicida, outro deu tiro no ouvido, outro, né, se jogou embaixo do trem, outro, por aí. E um que era rico, se matou porque estava ficando pobre, né? Ele cismou que ia vir em casa. Ele cismou, ele tinha se suicidado em 1889, um negócio desse. E ele cismou que ele ia vir em casa, ver a pequenininha dele, a lourinha, a mulher dele, Aí os espíritos, não, você não pode, mas eles respeitaram o livre-arbítrio, né? Aí ele veio sob escolta, né? E lá mais uns 2 espíritos. Quando ele entrou na casa dele, ele tomou um susto que ele viu na cozinha um calendário de 1914. Ele disse, ué, ele não entendeu nada, né? Porque para ele era 1890 ainda, na data que ele... Aí tomou um susto ainda quando ele viu a mulher dele, que ele era sem dinheiro, vendendo peixe na beira do cais para sobreviver. Viu a filha dele, prostituta, nas ruas, e o filho dele preso, e todos lembravam dele como um algoz, alguém que acabou com a vida deles. Tá? Aí ele ficou num desespero tremendo, tem alguns detalhes aí, né? Só pode ler depois. Aí, num desespero tremendo, imediatamente foi levado para a colônia, e lá ele, enquanto os outros já estavam quase superando os outros, ele piorou mais ainda, entendeu? Porque ele foi teimoso. Então, você vê, 1890, de repente ele olha um calendário na cozinha, 1914. Ele ficou assustado, porque ele não podia imaginar que tivesse passado aquele tempo aqui, entendeu? Ficou mais perturbado ainda. Então, a coisa deve ser mais ou menos por aí, né? Eu aconselho até a ler esse livro, quem tiver aí. Acho que todo mundo aí já pode ler. Memória de um Suicida. Só não é bom ler esse livro antes de dormir, né? Não, o primeiro capítulo é bom antes de dormir. Né? Mas, poxa, não faz diferença, não. Entendeu? Para agora quem está chegando agora, que ainda não leu obras leves, um romance, um livro dos espíritos, um evangelho, né, que pensa que a morte existe ainda, que existe ainda fantasma, que existe essas coisas, aí não é bom ler, não. Mas depois ele vai indo, né? Porque a história é muito interessante, cada um contando sua história. São 5 espíritos, área lá de Portugal. Essa pergunta 240, ela tem uma nota, e aí são 9h10 agora, e o que a gente podia fazer? A gente lê essa nota, passa o vídeo, que aí sobraria uns 10 minutinhos para quem quiser comentar mais alguma coisa e encerrar, pode ser? Tá. Então, vamos aqui a nota da pergunta 240. Os espíritos vivem fora do tempo, como o compreendemos. A duração para eles deixa, por assim dizer, de existir. Os séculos, para nós tão longos, não passam aos olhos deles, de instantes que se movem na eternidade, do mesmo modo que os relevos do solo se apagam e desaparecem para quem se eleva no espaço. Explicação. A explicação bem tranquila, né? Mas se a gente voltar também um pouco, essa questão de duração, ela existe baseada no quê? Baseada no tempo que a Terra leva para, né, dar uma translação, rotação, uma rotação, e o tempo que ela leva para dar a volta ao Sol. Beleza. Uma vez que você não está na Terra, isso deixa de existir, né?
Isso é para que isso aí já é outra coisa, né? Isso aí já é uma coisa mais física, mas Não, o que eu quero dizer é o seguinte, ó. Eu quero dizer o seguinte, o tempo ele foi delimitado de acordo com essas questões astronômicas e físicas. Então, uma vez que você está desencarnado, né, esse tempo vai passar para você de uma forma diferente, porque você não está mais sujeito às condições físicas, né? E, em especial, se você está desencarnado e fora da Terra, aí meio que não vai ser nem próximo do que a gente conhece. Acho que agora foi mais... Cada dimensão é uma coisa, né? É diferente. Cada dimensão é diferente. Você está aqui nessa dimensão física. E quantas dimensões existem no nosso universo fora? Né? Então, para o espírito que está do outro lado, que está na erraticidade, eles dizem aí o seguinte, que os espíritos, claro, ele está falando de espíritos mais elevados aí, né? O tempo para ele é um instante. Não tem essa cronografia que nós temos, né? Os cronômetros, não tem. E assim é no universo. Você vai chegar por exemplo, fisicamente falando, você vai chegar lá em Vênus ou Marte, Mercúrio, por exemplo, né? A rotação dele em torno do Sol é bem menor. Né? Se for cronometrar, né? Através fisicamente a sua trajetória, completamente diferente da nossa. Né? Marte, Vênus. Você imaginou um dia em Júpiter, um dia nosso aqui em Júpiter, né? Talvez leve lá quase um ano nosso, entendeu? Então, mas aí a diferença é uma coisa que você não consegue ainda definir com certeza. Por exemplo, se você, fisicamente, estou falando fisicamente, se você está... O nosso a gente leva 50, 60, 70, 100 anos na existência, né? Baseado nessa rotação, nessa translação, né? Isso aí, um ano tem 365 dias, esse dia tem 24 horas, tudo é baseado nisso aí. Quando você vai para outro planeta, por exemplo, Júpiter, um ano em Júpiter, vamos dizer que seja aqui na Terra 20 anos. Né? Então, certamente lá a maneira de viver é completamente diferente. Você vai reencarnar, aí 20 anos, vou fazer um ano. Vamos dizer que a gente tivesse lá e que fosse dessa forma. Sim. Anos para você fazer um ano. E assim as coisas vão mais cada vez. Né? Hoje está quieto também. Rubi está abriu a janela agora. Rubi vai falar, hein? Ele vai falar agora. É porque eu queria falar que Júpiter é um mundo de regeneração. Já houve informação espiritual sobre Júpiter e sobre os seres que vivem lá. Então, é um mundo de regeneração, é um mundo mais adiantado que a Terra. Já Marte, até agora, ninguém sabe. Ninguém tem informação sobre Marte. Acho que Marte, diz o livro dos Espíritos, que também é habitado. Mas pode ser um bivac, igual nós vimos aí, né? Um mundo estéril, onde ainda os espíritos estão lá descansando. É um camping, né? Vamos dizer assim, está de passagem. Só se quem vive em Marte deve viver embaixo da Terra, né? Porque a gente já mandou um monte aí. Um rapazinho russo. Já mandamos lá para um monte de naves espaciais para lá. Esses olheiros que a experiência, que a ciência manda para lá para fazer investigação, e já desceram em Marte e até agora continuam lá. Quer dizer, os habitantes de Marte ainda não acharam ele.
Pois Só é. deve viver embaixo da terra. Sabia que tem um rapazinho russo que disse que viveu em Marte, em 1996 desencarnou, veio para a Terra e aqui. Ele conta detalhes. Tá? Claro que esses detalhes, alguma coisa lá, eu vi esse vídeo, alguma coisa está meio furado, sabe? Porque talvez um esquecimento, alguma coisa dele lá. Então, porque eu raciocino assim, se nós estamos nessa fase, né, somos espíritos guerreiros ainda, né? O mundo, todo dia tem guerra, né? Homens matando irmãos, homens, né? Estamos nesse setor. Quando a gente chegar no mundo de regeneração, ou para frente, vocês acham que vai haver guerra ainda? Que um irmão vai matar outro irmão? Vocês acham isso? Não. Pelas informações que tem sobre Júpiter, lá é um mundo que impera mais o bem do que o mal. E lá não existe guerra, não existe conflito, não existe corrupção. Né? Então, no mundo de regeneração não vai ter. Não pode ter. Né? Mas o mal não pode imperar no mundo de regeneração. Não tem guerra, não tem nada. Esse menino na Rússia, ele disse que está embaixo da terra, e que lá é um mundo bem mais adiantado. Mas houve uma guerra lá, dizimaram todo mundo, e eu, né, perdi a credibilidade. Bom, vamos lá então, gente, passar o vídeo lá. Gabriel. Eu saí, eu fui botar Zé Carlos para dormir. Olha só, o livro Novas Mensagens, de Humberto de Campos, diz que Marte é mais evoluído que a Terra. O Evangelho segundo o Espiritismo diz que a Terra é mais evoluída do que Marte. Nesse conflito, eu procurei Raul na época e pedi uma explicação a ele para mim sobre isso, que estava havendo um contrassenso. Ele disse assim: qual é a doutrina que você estuda? Codificada por quê? Por Allan Kardec. Fique com Kardec. Foi a resposta que ele me deu. É isso aí. Se você estuda o Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos tem uma relação de planetas que são habitáveis, perto da Terra aqui, né? Marte e outros aí. O Livro dos Espíritos. Então, Gustavo, vamos botar o vídeo? Vamos. Vamos lá. Só lembrando que esse vídeo é só para ilustrar a pergunta 236, que falava que tudo é habitado, a vida em toda parte, em lugar algum há o vazio. E aí eu me lembrei desse vídeo aqui. Deixa eu botar aqui para vocês. Já estão visualizando aí, né? Vou botar em tela cheia aqui. Tá todo mundo vendo aí? Posso dar o play? Pode. Bom, eu estou vendo. Tá bom. I'd rather be a sparrow than a snail. Yes, I would. If I could, I surely would. I'd rather be a hammer than a nail. Yes, I would. If I only could, I surely would. Away, I'd rather sail away like a swan that's here and gone. A man gets tied down to the ground. He gives the world its saddest song. Its saddest song.
forest than a street. Yes, I would. If I could, I surely would. I'd rather feel the earth beneath my feet. Yes, I would. If I only could, I surely would. Away, I'd rather sail away like the swan that's here and gone. A man gets tied down to the ground. He hears the world. It's sad as song. It's sad as song. I'd rather be a sparrow than a snail. Yes, I would. If I could, I surely would. I'd rather be a hammer than a nail. Yes, I would. If I only could, I surely would. Away, I'd rather sail away like the swan that's here and gone. A man gets tied down to the ground. He gives the world its saddest song. Its saddest song. I'd rather be a forest than a street. Yes, I would. If I could, I surely would. I'd rather feel the earth beneath my feet. Yes, I would. If I only could, I surely would. Away, I'd rather sail away like the swan that's here and gone. A man gets tied down to the ground. He gives the world its saddest song.
I'd rather be a sparrow than a snail. Yes, I would. If I could, I surely would. I'd rather be a hammer than a nail. Yes, I would. If I only could, I surely would. Away, I'd rather sail away like a swan that's here and gone. A man gets tied down to the ground. He gives the world its saddest sound. Its saddest sound. I'd rather be a forest than a street. Yes, I would. If I could, I surely would. I'd rather feel the earth beneath my feet. Yes, I would. If I only could, I surely would. Away, I'd rather sail away like a swan that's here and gone. A man gets tied down to the ground. He gives the world its saddest sound. Its saddest sound. Tudo bem, muito bom. Muito bom, né? Isso é muito legal isso aí. Gostou, Gabriel? A única coisa que eu posso dizer é que eu vou ter que tomar remédio para dormir, eu fiquei doido aqui. Muito lindo, muito lindo. E a semelhança também é impressionante. Né? Dá uma noção muito bela da grandeza de Deus, né? Sim. A semelhança do macro com o micro é muito grande, né? Como que isso não foi feito por um ser maior, né? Nós achamos que são muita coisa ainda. O Mário Sérgio Cortella, ele fala que nós somos o subtreco do vice-troço. Você acha que você é muita coisa? Não, você sabe com quem você está falando? Você é o subtreco do vice-troço. Bom, eu já fiz a prece inicial, li tudo hoje, agora eu passo a bola. Ele é inteligente demais, rapaz. Ele é muito inteligente, esse cara. Ele é. A voz dele é engraçada, né? Dá umas paradas. Eu gosto mais dele que do outro careca. Fernando Carnal. Ok, gente. Muito bom. Agora vamos sair dessa cadeira com a cabeça rodando, bater na parede, voltar. Que fica... Mas também é uma coisa que o Gustavo falou, né? É a grandeza de Deus. Porque quem fez isso?
Foi algum homem? Foi, né? Não. Uma força inteligente tem que estar interagindo nisso aí. É aprendizado, gente. A gente não tem que desfazer de nada, que tudo aí está aprendendo alguma coisa. Isso. Muito bem, meus irmãos. Muito bem. Vamos chegando ao final, né, da nossa noite espírita de aprendizado, né? Bate-papo. Um papo, às vezes, que, né, 2, 3 papos. Faltou muita gente falar hoje, né? Mas tá bom. Assim nós vamos também evoluindo. Daqui a uns dias as pessoas vão estar levantando o dedo, botando aquela mãozinha, tem uma mãozinha que bota aí no Zoom, né? Então, para dizer, sou eu agora. Aí, na aula de yoga tem muito isso, então faz uma fila, tudo com a mão levantada. Né? Arrasta 180 pessoas estudando aqui. Tá bom? Então, a gente vai encerrar, agradecer a Deus por esse momento, essa prece de agradecimento que gostaria de fazer, prece simples. Pode ser você mesmo, Gabriel. Ô, Bia, faz aí a prece para nós. Faço sim. Então, vamos encerrar. Agradecer por esses instantes. Todo mundo dormir sem precisar de remédio. Vamos lá. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Quando mergulhamos ainda mais, Pai querido, na natureza do qual vemos a tua representação. Quanto mais mergulhamos, Pai, sabemos da sua bondade, sabemos, Deus, da energia que nos ampara, que nos envolve. Imaginamos, Pai maior, nessa profundidade ao qual chegamos, tanto no macro como no micro, quantos espíritos belos existem na condição de Jesus para coordenar essa imensidão incalculável. Por isso, com a tua permissão, Pai, nós somos gratos ao nosso mestre e amigo, nosso irmão maior. Somos gratos aos bons espíritos, ao amigo protetor de cada um de nós e do estudo da noite. Pois, quando tu disseste, João, conhecereis a verdade vos libertará. Muitas vezes duvidávamos que verdades são essas. Às vezes achamos que o fato de frequentar o templo religioso, de carregarmos um livro embaixo do braço, de lermos quantidade de obras, nós já seríamos conhecedores da tua verdade. Mas só vamos conhecer a sua verdade, Jesus amigo, quando nós mergulharmos para dentro de nós, como mergulhamos agora nesse universo, que adentremos ao nosso universo íntimo para buscar as dificuldades que ainda aglomeramos, ainda trabalhando em nós o ódio, a vaidade, o orgulho, nos tornando os ignorantes do mundo. Por isso, Senhor, sacode-nos. Abre o nosso tempo de carne para que possamos
introduzir em nós, Jesus, as tuas belezas, mas não é beleza física, a beleza do teu conteúdo nas Escrituras, pois só assim nós nos tornaremos os verdadeiros vencedores. Só assim, Senhor, nós conheceremos um pouquinho mais da tua verdade, usando principalmente a parábola do bom samaritano, onde coloca diante de nós o amor ao próximo como a nossa alavanca para um mundo mais feliz. Muito obrigado, Senhor. Esteja em nossos corações. Abençoe os nossos irmãos que não puderam estar conosco nesta noite, teus lares, teus familiares. Mas abrace também os familiares de todos nós que aqui nos encontramos. Guarda-os na tua paz e no teu amor. Que assim seja. Graças. Abre o som, Gessiel. Abri agora, tinha fechado. Pois é, então vamos passar a noite maravilhosa, né? Dormirmos bem, descansarmos bem o corpo. Amanhã um novo dia radiante, maravilhoso, né? Para todos nós. E vamos em frente. Buscar a tarefa que Jesus nos convidou a fazer. É isso? Paz no coração de todos. Vai ser uma noite para todos. Tá? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Boa noite, Vitor. Tá? Boa noite, Vitor. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Tenhamos Boa muita noite, paz em Gilda. nossos corações. Boa noite. seu Rubens. Tchau, tchau. Fiquem com Deus aí. Boa noite. Boa noite, Alice.